Bom, eu estou aqui diante de um texto não necessariamente ignorado. Às vezes você publica, né? É um livro que está sendo publicado constantemente já há muito tempo. Companhia das Letras até que publica o Cultura e Imperialismo, mas essa presença constante não quer dizer, não significa uma leitura mais aprofundada. Eu, enfim, não sei qual é do mercado editorial, como é que funciona a política editorial dessa multinacional. A Companhia das Letras já não é nacional há muito tempo, né? É subordinada aí a Penguin House e outras, enfim, que é subordinada a uma outra, um esquema de pirâmide muito louco aí entre as editoras. Então eles conseguem manter alguns livros em catálogo por décadas e ignorar outros muito importantes também por décadas. É uma coisa muito curiosa, né, a ser estudada a respeito do mercado editorial. Mas o livro está aí, né, o Cultura e Imperialismo, talvez por ser um autor relevante, um livro importante, então se mantém, né? Agora, tem um livro que é relativamente mais hermético até do que o próprio Cultura e Imperialismo, que é o Orientalismo, do Eduardo Said, que geralmente na academia é um pouco mais comentado. Ele teve uma entrada maior. Eu acho que por influência estrangeira, né? Os estrangeiros lendo muito orientalismo. E o Cultura e Imperialismo nem tanto. Então tem esse ponto e tem um ponto do autor. O autor é um palestino, deu aula durante anos nos Estados Unidos, sempre defensor da causa palestina e com certeza se ele tivesse vivo hoje, ele estaria, enfim, fazendo uma militância aguda a respeito, né, de todas essas questões aí que têm acontecido, né, talvez o momento mais delicado de toda a história da existência desde que se criou o Estado de Israel. Então tem uma dupla importância, né, um duplo ocultamento, talvez, né, de um autor que fica meio que numa penumbra, né, ele está próximo, dá para se ver ele, mas ele não entra tanto em cena. E eu estou falando da perspectiva brasileira, né? O pessoal vai usar autores africanos, vai ficar usar outros autores que são muito bons também, não tanto, né, o palestino, ou seja, tem pensadores dessa questão decolonial, né, que são importantes, que são usados e funcionam, é muito bacana. E a questão do livro, mesmo para quem lê, fica um livro meio que de segunda ordem. E é um livro curioso, né? Ele fala assim, não quero fazer uma teoria fechada sobre os nexos entre cultura e imperialismo. Eu quero estabelecer algumas diretrizes e deixar que essas relações apareçam no decorrer do texto. É um texto conversado, né? Um livro grande, né? Bem grosso e tal. É um livro bem conversado, conversar tanto com questões da época ali, da publicação, questões políticas da época, ele está, né, falando ali numa boa, né, comentando alguns casos ali bem recentes, né? Você tinha ali o ataque às Torres Gêmeas e tal, tinha alguns assuntos muito, né, relevantes. Ele comenta isso ao mesmo tempo que ele está comentando teoria, né, coisas assim, que seriam de um livro mais fechado, mais técnico, mais teórico. E aí é curioso, exatamente, o orientalismo, ele, ao contrário do cultura imperialismo, o orientalismo ele traz, é, vamos dizer assim, um rigor acadêmico maior, né? Por exemplo, o debate do Said com Foucault no orientalismo é um caso. Como é que ele usa ali o Foucault, como é que ele critica, como é que ele delimita o Foucault, como é que ele lê o Ernest Renan, como é que ele lê os outros autores ali do orientalismo. Isso aí é uma leitura acadêmica estrito senso. Enquanto no cultura imperialismo ele está bem livre. Aqui já é bem o que ele chama de estilo tardio. O próprio Said chama de estilo tardio. Ele já está um pouco mais maduro e está trabalhando de uma maneira mais livre, né? Não necessariamente um texto que é esteticamente mais bonito, mas é um texto muito poderoso e muito mais livre. No sentido do estilo tardio, ele entra aqui na forma de ser livre. Então aqui eu vou botar o link embaixo para quem quiser ver alguns artigos aí no Substack que eu publiquei sobre o Said, que são resumos assim mais simples, tá certo? A pessoa fala, esse é conteúdo profundo. Eu acho um conteúdo muito simples, mas tá lá coisas mais simples assim. Aqui, como é um bate-papo, acho que dá para ser mais livre. Então, ao mesmo tempo que dá para falar coisas mais simples, dá para falar coisas mais profundas também do que num textinho daquele lá que você tem pouco espaço para poder falar, apesar de ser um blog, né? E se eu vier a sair do Substack, não sei, né? Porque o ranqueamento daquele é muito ruim, né?
Pode deixar que eu mudo aqui, eu boto onde está o texto, tá? O gamepad que eu coloco, tá certo? Mas a questão é o seguinte, o que o Said está vendo, né? É claro que ele está adaptando uma teoria do Lenin, muito usada pelo pessoal que estuda história econômica, na economia, dominação material, e vai dizer que essa dominação acontece também no plano cultural. E, assim, uma não elimina a outra. Assim como ele faz uma leitura contrapontística, depois eu me aprofundo um pouco nisso aí, se der, dos autores, ele também funciona contrapontisticamente, a economia e a cultura. Ele não vai mencionar tanto questões econômicas estrito sensu, vai mencionar questões políticas, questões de dominação, mas ele mantém intacto aqui a teoria do imperialismo clássica, tradicional, não está criando uma treta propriamente dita. A treta que ele cria, esse só o trecho que eu quero pegar, né? É um trecho bem específico. Quando ele fala de literatura universal, que é o termo do Goethe, né? E o pessoal perde muito o contexto de quando o Goethe elaborou esse termo sobre a literatura universal. Isso teve vários usos posteriores que se afastaram bastante do uso que o Goethe fez na época, que era um contexto muito específico da Alemanha. Mas primeiro eu vou para o Said, depois a gente recontextualiza isso, até trazendo para casos brasileiros. Mas o Said fala o seguinte, aqui logo no começo do Cultura e Imperialismo, na primeira parte do livro, deixa eu ver aqui, primeiro capítulo, Territórios Sobrepostos, Histórias Entrelaçadas. Ele fala o seguinte, a erudição genuinamente profunda daqueles que acreditavam e praticavam a Weltliteratur, essa literatura universal, supunha o extraordinário privilégio de um observador situado no Ocidente, efetivamente capaz de examinar a produção literária do mundo com uma espécie de distanciamento soberano. Né? Então, esse é o ser iluminista, né? Total. Orientalistas e outros especialistas do mundo não europeu, antropólogos, historiadores, filólogos, tinham esse poder. E conforme tentei mostrar em outra parte, o orientalismo, muitas vezes esse poder caminhava junto com o empreendimento colonial executado conscientemente. Devemos articular essas várias disposições soberanas e examinar sua metodologia comum. Então, a literatura universal, o termo literatura universal, quando ele é cunhado pelo Goethe, o pessoal esquece, né? É muito fácil esquecer isso. A Alemanha era um país de segunda ordem na Europa, na época. Era um país que poderia, assim, mal comparando, né, chamar de subdesenvolvido. Um país invadido pelo Napoleão, um país subjugado. Um país ainda que tem uma língua estranha, né, que não consegue fazer sua literatura chegar a outros países com mais facilidade. Então, quando o Goethe está falando de uma literatura universal, ele está falando de uma literatura menor, né, de uma literatura que não é considerada como a francesa e a inglesa era considerada na época, mas que poderia adquirir um estatuto de universalidade, poderia concorrer com a chamada boa literatura, já canonizada na época. Só isso, é só uma ideia de alguém que está num país periférico, de relação periférica na época. Isso até o Haroldo de Campos depois vai retomar na Razão Antropofágica, aquele artigo dele, e vai trazer isso para o Brasil. O Brasil tem uma literatura muito forte, tem uma cultura muito forte, né? Tá, segundo o Haroldo de Campos, na época, está numa situação similar à da Alemanha. A gente pode se destacar culturalmente, apesar de economicamente a gente ainda não estar tão desenvolvido. Tinha-se uma ideia que o Brasil poderia se desenvolver, enfim, se ajeita alguns ponteiros, o Brasil podia, né, dar um salto. Tal. Isso são coisas que permeiam também a nossa cultura, né, um salto econômico, um salto social e tal. Mas, de fato, a gente é um país com uma cultura muito rica e essa pretensão de colocar o Brasil, a literatura brasileira, no meio do debate internacional foi algo, é claro que não aconteceu conscientemente, com o Haroldo lá e outras pessoas fazendo militância, contribuiu, né? A militância, claro, contribuiu para isso, mas com o tempo
Hoje em dia, esse espectador aqui da Welt Literature que o Said fala, que é o cara que vê do ponto de vista universal as coisas, ele tem que falar da literatura latino-americana, não vou dizer, nem dizer da brasileira, falar de uma literatura africana, de uma literatura asiática. Ele tem que colocar nessa cesta básica, nessa diversidade, para poder dizer que ele realmente é um cara antenado, que ele sabe o que está acontecendo no mundo, que ele é democrático, que ele é liberal, enfim, tem toda a questão da inserção desses autores nesses contextos. Beleza. Então você tem toda uma questão aqui que é geográfica, né? O que ele fala é exatamente isso. Eu não quero criar uma teoria, né? Falando isso, o Said não está buscando uma teoria, porque ele está preocupado com uma geografia. E aí é muito bacana. Aí eu acho que é um dos pontos fundamentais desse livro. Eu quero trazer só isso, né? Eu vou ler aqui, enfim, um pouco mais até do que seria, né? Talvez em hipótese razoável para um YouTube, mas é isso. Um modelo explicitamente geográfico, isso é logo na continuação aqui desse parágrafo que eu já li. Um modelo explicitamente geográfico é fornecido pelo ensaio a alguns aspectos da questão meridional, do Gramsci. Insuficientemente lido e insuficientemente analisado, esse estudo é o único texto sólido de análise política e cultural que Gramsci escreveu, embora nunca o tenha concluído. Ele levanta o problema geográfico posto para a teoria e a prática de seus camaradas, em termos de pensar, estudar e montar programas para o sul da Itália, visto que sua desintegração social o fazia parecer incompreensível, mas paradoxalmente crucial para uma compreensão do norte. A brilhante análise de Gramsci, a meu ver, vai além de sua relação tática com a política italiana de 1926, pois constitui o ponto culminante de seus escritos jornalísticos antes de 26 e também um prelúdio para os cadernos do cárcere, nos quais ele deu um enfoque prioritário, ao contrário do seu sobranceiro parceiro Lukács, aos fundamentos territoriais, espaciais e geográficos da vida social. Lukács pertence à tradição hegeliana do marxismo, e Gramsci é um desvio vickiano, crossiano. Para Lukács, a problemática central em sua obra principal, o História e Consciência de Classe, é a temporalidade. Para Gramsci, como imediatamente revela o exame mesmo que superficial de seu vocabulário conceitual, a história social e a realidade são captadas em termos geográficos. Predominam palavras como terreno, território, bloqueios, região. Em A Questão Meridional, Gramsci não só se esforça em mostrar que a divisão entre norte e sul da Itália é fundamental para o problema do que fazer politicamente em relação ao movimento operário nacional no momento de impasse, mas também descreve em minúcias a topografia própria do sul. Notável, diz ele, pelo profundo contraste entre a grande massa indiferenciada de camponeses de um lado e de outro a presença de grandes proprietários rurais, importantes editoras e admiráveis formações culturais. O próprio Crossi, figura de grande peso na Itália, é avaliado por Gramsci com típica argúcia como filósofo meridional que acha mais fácil se relacionar com a Europa e Platão do que com seu próprio meio sulista em desintegração. Então esse meio sulista em desintegração é uma questão ali antiga na Itália, tu vê que na década de 20 já está pegando o Gramsci, é algo que está presente no Pasolini, quando ele diz que exatamente esse sul da Itália, né, essa coisa mais camponesa e tal, mais, né, enfim, mais camponesa mesmo, ela está desaparecendo em razão do neocapitalismo. Isso vai ser, até na historiografia, como é que é? O cara que escreveu sobre o Menoch, o Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes, o nome do livro, também vai resgatar isso, né, os dialetos do Friul, né, as práticas culturais de longo prazo, numa história de longo prazo, numa micro-história, mas que ao mesmo tempo trabalha com uma história de longo prazo. Então, né, é sempre esse sul que está em perigo de desintegração. Assim como, se pensar em termos de terceiro mundo, né, essa palavra antiga, se pensar em termos de terceiro mundo, pensando sempre no terceiro mundo em vias de desintegração, ou sempre desintegração, sofrendo golpes de Estado, sofrendo dominações de várias formas. Então, coloca-se uma divisão. Aqui a gente tem o nosso sul, com todas as questões específicas,
e tem o norte ali industrializado, que é uma outra história, né? Uma outra, e tem uma briga entre um e outro. Então o que o Said vai desenvolver é exatamente essa briga entre os países, essa briga, né? Essas relações de poder entre os países do terceiro mundo, ampliando o Gramsci, no caso. Então ele vai dizer, por exemplo, que você tem que ler a literatura imperialista tradicional, mesmo o caso como é que é? O caso Nó? O caso do Mansfield Park, da Jane Austen, o caso No Coração das Trevas, do Conrad, é isso que eu estava querendo lembrar, o caso do Kipling, enfim, o caso do Albert Camus, né? Aquele cara que, né, nenhum muçulmano, né, tem nome, né, tem nome, eles não têm nome, 90% das pessoas que morrem na peste do Camus, né, são muçulmanos, são árabes e ninguém ali tem nome. Você tem que ler esse pessoal que reproduz uma ideologia imperialista, ao mesmo tempo ler o Fanon, leu aquele rapaz lá que escreveu Jacobinos Negros, né? Que agora eu esqueci o nome dele, mas enfim, é um clássico. Tem que ler o Amilcar Cabral, lê, né, as teorias da dependência, ele lê aqui o Guter Frank, pelo menos, não a teoria marxista da dependência brasileira, o Rui Mauro, a Vânia Bambir e tal, mas lê isso contrapontisticamente, ter essas duas leituras e ver, né, vai vendo assim no próprio desenrolar, né, da conversa, que no caso esse livro aqui é uma conversa, com uma teoria poderosa, né, mas não é uma teoria estruturada para ser assim, né, um livro fechado, ver essas conexões acontecendo e trazer esses estudos de caso. Daí a potência, né? Aí eu falo para o pessoal que quiser ir no Substack para poder ver esses artigos aí que tem os estudos de caso, diferentes, bem resumido, né? Claro, é só uma introdução aqui ao Eduardo Said, mas, né, ele não está preocupado com a temporalidade do Lukács. Como é que você vai imaginar a temporalidade do Lukács? Vai imaginar a temporalidade do Lukács, que é a teleologia, o sentido da história, né? Tem um tempo, os tempos, o tempo da poesia épica, o tempo do romance. Isso não se passa, não tem uma geografia disso. Você tem uma sucessão temporal a partir de determinado pressuposto do evolucionismo das expressões literárias. É claro que a epopeia antiga, no Lukács, é visto, né, com uma certa nostalgia, né, aquela coisa que não volta mais, aquele período heróico que não volta mais. O romance já é de um período relativamente de decadência, que é um período burguês, mas tudo converge para o realismo europeu do século XIX, realismo no sentido amplo, né? Balzac, o grande cara do Lukács é o Balzac, talvez os romancistas ali ingleses, como também se for pegar outras teleologias, outras pessoas pensando na temporalidade, nesse evolucionismo que acontece com o tempo, como Eric Auerbach, né? Já não vai ser o Balzac, vai ser o Stendhal. Aí se você pegar outro cara que tem essa pegada aí, que é o Rancière, Jacques Rancière, aí o cara vai ser o Flaubert, entendeu? Mas tudo desemboca, né? A culminância é o realismo europeu do século XIX. E aí o que vem depois, fora, né, dessa Europa, que é considerada como um todo único, é algo de segunda ordem, é algo que vem, né, tardiamente. Por exemplo, Machado de Assis no Brasil vem tardiamente porque somos uma sociedade de capitalismo tardio, assim como Dostoiévski, Tolstói na Rússia, etc. E assim vai acontecendo. Então, qual o lugar, né, desses autores que alcançaram, de alguma forma, o modelo, o considerado, né, o dito modelo europeu, mas alcançaram isso numa outra geografia, né, e numa outra temporalidade. Aí cria um monte de problema, não sei até que ponto esses problemas são válidos, essa própria questão é válida, se é assim que se coloca a questão, mas essa análise da temporalidade, da teleologia, do sentido da história, é aquele sentido clássico que fecha, né, todo o etnocentrismo europeu. Né? É curioso, quando se fala de perda da experiência, se fala de um monte de coisa aí, o Walter Benjamin fala disso, vê essa coisa da decadência europeia e tudo mais, eles mesmos vendo como está difícil para eles, né, falar, né, não ter mais a prerrogativa do discurso, até porque você tem aí uma predominância americana depois de um tempo e tal,
Mas apesar disso, e no ensino tradicional, né, tá ali essa teleologia, né, nos currículos da USP, enfim, em várias situações isso acontece. É isso. Eu estou dentro aqui do padrão, né? Eu voltei aqui para o YouTube depois de um tempo. Olá, boas-vindas. Quem veio de antes, né? E quem está chegando, boas-vindas aqui. A ideia é fazer esses vídeos mais curtos. Se deixar, dá para falar 2 horas sobre esse tema, minuciosamente, né? Com vários detalhes. Mas isso eu trabalhei de maneira mais minuciosa ainda, né, na minha escola. Vou deixar aqui o link também, a Engenhoca. Vocês podem consultar lá o que tem. É claro, né, aqui é um espaço aberto, eu quis fazer de uma maneira mais, né, conversada, não sei se fez sentido. Né, se fez sentido, vocês falam para mim aí no comentário. Se tiver gente suficiente para poder fazer isso também, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Pode falar aqui no comentário ou visitar os outros posts, né? Que vão dizer que eu não estou repetindo algo de posts que eu já fiz em outros lugares, eu estou complementando. Então, se você for no meu Instagram e ver sobre a narrativa descolonizadora, pá, né? Tá aí, tá lá, esse mesmo tema. Se você for no Substack, é o mesmo tema, só que, né, o objeto é completamente diferente. Se você vem aqui, eu estou até trabalhando com o mesmo objeto que está no Substack, só que trabalhando de outra maneira. Então são complementares. Se você juntar essas peças, você tem até um panorama interessante, né, sobre esse guarda-chuva maior sobre as narrativas descolonizadoras, né, que eu venho fazendo. Então é fácil, é simples. Aqui tem um vídeo de 20 minutos. No Substack tem alguns textos, sei lá, de 5 minutos. Né? Perde-se pouco tempo com isso, vai perder 30 minutos fazendo tudo. Se for no meu Instagram também, os textos são curtos. Então você com pouco tempo consegue ter um panorama interessante e podemos continuar a conversa, né? Seja aqui, seja no Instagram, seja no Substack, onde for, na própria escola, né? Tem os espaços lá, né? Tem a comunidade, onde quiser a gente pode continuar a conversa. A ideia é essa, eu acho, continuar a conversa. E é isso, tá feito, tá pago, né? O de hoje e em breve a gente se vê aí com outro assunto, tá certo? Beijo.